O que os demônios disseram através de Anneliese Michel. Alemanha, 1975. Muitos devem ter se impressionado com o filme O Exorcismo de Emily Rose, 2005, do diretor Scott Derrickson. Um filme de terror baseado numa história real capaz de causar calafrios. A história é bastante antiga e era contada e recontada, discutida e temida por jovens cristãos de anos atrás. Atenção! Muitas das imagens desta matéria podem ser desagradáveis, não é recomendável para pessoas sensíveis. A verdadeira história. Anneliese Michel nasceu em 21 de setembro de 1952, na Alemanha. Era uma menina piedosa de uma família fortemente católica. Ela fazia parte desse período na igreja quando a Santa Missa mudou, através do Concílio Vaticano II. Quando a comunhão na mão foi introduzida, instintivamente sentiu que isso estava errado, então ela parou de ir à sua paróquia e procurou outra. Também foi uma época em que muitos clérigos pararam de acreditar em muitas doutrinas, por exemplo, em demônios. Foi uma época de dissensão em muitas partes da Igreja Ocidental. A rebelião contra Humanae Vitae, 1968, foi extensa e muitos outros ensinamentos foram questionados. Poderíamos chamar este período de uma confusão diabólica. Infelizmente, a confusão não acabou. Anneliese Michel teve uma visão de Nossa Senhora aos 20 anos. Nossa Senhora perguntou se estava disposta a sofrer muito pelos jovens e pelos padres alemães. Ela concordou. O sofrimento estava na forma de possessão demoníaca. Ela seria uma alma vítima. Anneliese foi mostrar à Alemanha e ao mundo que os demônios realmente existem. Ao longo de sua possessão, ela orou, foi à missa, rezou o rosário e recebeu os sacramentos. Anneliese Michel desfrutava de uma vida normal, sendo educada religiosamente desde muito pequena. No entanto, sem advertência, sua vida mudou de uma hora para outra quando em um dia do ano de 1968 começou a tremer e se deu conta de que não tinha controle sobre seu próprio corpo. Não conseguiu chamar a seus pais, Joseph e Anna, nem a nenhuma de suas 3 irmãs. Um neurologista da Clínica Psiquiátrica de Würzburg, Alemanha, a diagnosticou com o grande mal da epilepsia. Devido aos fortes ataques epiléticos e à depressão seguinte, Anneliese foi internada para tratamento no hospital. Pouco depois de começar os ataques, Anneliese começou a ver imagens diabólicas durante suas orações diárias. Era outono de 1970, e enquanto os jovens desfrutavam das liberdades da época, Anneliese estava atormentada com a ideia de estar possuída. Parecia não ter outra explicação às imagens que apareciam enquanto rezava. Como se não fosse o bastante, vozes começaram a perseguir a moça dizendo-lhe que ela ia arder no fogo do inferno. Ela mencionou estes demônios aos médicos só uma vez, explicando que eles haviam começado a lhe dar estas ordens. Alguns médicos consideraram loucura, outros zombaram em silêncio e o restante se mostraram incapazes de ajudá-la. Anneliese perdeu as esperanças de que a medicina pudesse ajudá-la. Começaram as buscas por ajuda de religiosos. No verão de 1973, seus pais visitaram diferentes pastores e padres solicitando um exorcismo. Seus pedidos foram recusados e recomendaram que Anneliese, agora com 20 anos, devia seguir com seu tratamento médico. A explicação dada é que o processo pelo qual a igreja comprovava uma possessão infestatio era muito restrito, e até que todos os aspectos não estivessem explicados, o bispo não podia aprovar um exorcismo. Era requerido que alguns fatos já tivessem acontecido, como, por exemplo, aversão por objetos religiosos, falar em idiomas que a pessoa não conhecesse e poderes sobrenaturais. Em 1974, após ter supervisionado Anneliese por algum tempo, o pastor Ernst Alt solicitou permissão para realizar um exorcismo ao bispo de Würzburg. A solicitação foi recusada e seguida de uma recomendação de que Anneliese devia receber um estilo de vida mais religioso com o propósito de que encontrasse a paz.
Os ataques não diminuíram, senão que sua conduta se tornou bem mais errática. Na casa de seus pais em Klingenberg, insultava, batia e mordia os outros membros da família. Recusava-se a comer porque os demônios proibiam-na. Dormia no piso gelado, comia aranhas, moscas e carvão e tinha começado a beber sua própria urina. A vizinhança toda escutava Anneliese gritar por horas enquanto quebrava os crucifixos que encontrava pela frente, destruía pinturas com a imagem de Jesus. Até que iniciou a cometer atos de automutilação e a andar nua pela casa fazendo suas necessidades independente do lugar onde estivesse. Depois de verificar in loco de que realmente algo muito estranho acontecia com a moça em setembro de 1975, o bispo de Würzburg, Joseph Stango, ordenou ao padre Arnold Reins e ao pastor Ernst Alt a praticar um grande exorcismo baseado no Rituale Romanum com Anneliese. Determinou que ela devia ser salva de vários demônios, incluindo Lúcifer, Judas Iscariotes, Nero, Caim, Hitler e Fleischmann, um curandeiro do século XVI, e algumas outras almas atormentadas que se manifestavam através dela. Entre setembro de 1975 até julho de 1976, praticaram 1 ou 2 sessões de exorcismo por semana. Os ataques de Anneliese eram tão fortes às vezes que precisava ser segurada por 3 homens e inclusive tiveram que amarrá-la algumas vezes. Durante este tempo, Anneliese regressou a uma vida, até certo ponto, normal. Fez os exames finais da Academia de Pedagogia de Würzburg e ia regularmente à igreja. Os ataques, no entanto, não pararam. De fato, paralisava-lhe o corpo e caía inconsciente pouco depois. O exorcismo continuou por muitos meses mais, sempre com as mesmas orações e esconjuros. Por várias semanas Anneliese recusou-se a comer e seus joelhos sangravam pelas 600 flexões que fazia obsessivamente durante a cada sessão. Foram feitas mais de 40 gravações durante o processo com o propósito de preservar os detalhes. O último dia do rito do exorcismo foi em 30 de junho de 1976, quando Anneliese já sofria de pneumonia. Havia emagrecido bastante e estava com uma febre muito alta. Exausta e fisicamente incapacitada para fazer as flexões por sua própria conta, seus pais a paravam e ajudavam-na com os movimentos. A última coisa que Anneliese disse a seus exorcistas foi: por favor, roguem pelo meu perdão, e virando-se e recostando a cabeça no ombro da mãe disse: mamãe, estou com medo. Anna Michel fotografou a morte de sua filha no dia seguinte, era 1º de julho de 1976, exatamente ao meio-dia. O pastor Ernst Alt informou as autoridades em Aschaffenburgo e o promotor-geral começou uma investigação imediatamente. Pouco tempo depois que tomaram conhecimento destes fatais eventos, o filme The Exorcist de William Friedkin estreou nos cinemas da Alemanha, levando uma onda de histeria paranormal que infectou todo o país. Psiquiatras em toda a Europa reportaram um incremento de ideias obsessivas em seus pacientes. Os promotores do caso levaram mais de 2 anos para conseguir a acusação dos exorcistas de homicídio por negligência. O caso Klingenberg devia ser decidido sobre 2 perguntas: o que causou a morte de Anneliese Michel e quem era o responsável? De acordo à evidência forense, ela morreu de fome e os especialistas demandaram que, se os acusados a tivessem forçado a comer uma semana antes de sua morte, Anneliese poderia ter sido salva. Uma irmã declarou que Anneliese não queria ir a uma instituição mental porque poderiam sedá-la e obrigá-la a comer. Os exorcistas trataram de provar a presença de demônios mostrando as gravações dos estranhos diálogos. Quando demônios discutiam qual deles iria deixar o corpo de Anneliese primeiro. Um deles, que chamava a si mesmo de Hitler, falava com sotaque carregado. Hitler era austríaco. O fato é que nenhum dos presentes durante o exorcismo teve a mínima dúvida da autêntica presença destes demônios. Os psiquiatras, que foram chamados a testemunhar, falaram da Doctrinaria Induction.
Eles disseram que os padres tinham dado a Anneliese o conteúdo de suas condutas psicóticas, aceitando sua conduta como uma forma de possessão demoníaca. Também declararam que o desenvolvimento sexual instável de Anneliese junto à sua diagnosticada epilepsia tinha influenciado a psicose. O veredicto foi considerado, por muitos, menos rigoroso do que se esperava. Os pais de Anneliese, assim como os exorcistas, foram considerados culpados de assassinato por negligência e de omissão de primeiros socorros. Foram sentenciados a 6 meses de prisão que nunca cumpriram com liberdade condicional impetrada. O veredicto incluía a opinião da corte de que os acusados, ao invés de propiciar o tratamento médico que a garota precisava, decidiram por práticas supersticiosas que agravou a já crítica condição de Anneliese. Uma comissão da Conferência Episcopal Alemã depois declarou que Anneliese Michel realmente não estava possuída. No entanto, isto não impediu aos crentes a continuar com a luta de Anneliese, já que muitos criam em sua possessão e que o corpo dela não encontrou paz inclusive após a morte. Seu cadáver foi exumado 11 anos e meio depois de ser enterrada, só para confirmar que havia se descomposto e se estava sob condições normais. Na atualidade, sua sepultura permanece como um lugar de peregrinação para rezar o terço por aqueles que acham que Anneliese Michel lutou valentemente contra o demônio. Diante da sepultura de Anneliese Michel, muitos possessos são libertados das garras de Satanás e são curados. Depois de uma missa dominical, ao lado do padre Bob Mitz, Ana, a mãe de Anneliese, fez recentemente uma de suas poucas e breves declarações à imprensa. Não me arrependo do que fizemos, era o que tínhamos para combater aquele mal. Apesar de ser um bom filme, O Exorcismo de Emily Rose desvia-se da verdadeira história de Anneliese. O filme alemão Requiem, de Hans Christian Schmid, centra-se no verdadeiro calvário da sofrida moça. Antes de críticas contumazes, melhor lembrar que os pais de Anneliese eram simples devotos, não fanáticos. Ninguém incide na gravidade do transtorno e na medicação, totalmente equivocada, e os médicos lavaram as mãos neste caso. Diante da sepultura de Anneliese Michel, muitos possessos são libertados das garras de Satanás e são curados. Extraído dos áudios de exorcismo da alma vítima Anneliese Michel. O que Lúcifer disse? Eu quero conquistar a terra para mim, enquanto isso eu faço um espólio rico. Estou enchendo meu reino, eu tomo tudo o que posso tomar, eu preciso convencê-lo disso. A maioria deixou o Nazareno, que tolos, aqueles que ainda são fiéis são um pequeno rebanho. Eu levei Judas comigo, ele está sempre ao meu serviço, ele está condenado, ele poderia ter se salvado, mas ele não seguiu o Nazareno. Os inimigos da igreja nos pertencem. Oh, se você tivesse uma ideia de como as coisas estão abaixo, no inferno. As crianças visionárias de Fátima viram isto. Se você tivesse uma ideia, você estaria ajoelhado dia e noite no tabernáculo. Porque a alta dama me obriga. A alta dama refere-se a Nossa Senhora. O padre Hens pergunta a Lúcifer: você é responsável por heresias, por exemplo as de Hans Kung? Lúcifer responde: sim, e ainda temos mais. Lúcifer disse: os sacerdotes devem dizer que eu existo, ou então todos irão para baixo, para o inferno. As aparições de San Damiano, Nossa Senhora das Rosas, a Mama Rosa Quattrini e Montichiari, Rosa Mística, a Pierina Gili, são verdadeiras, a Igreja não as aprovou, mas esse é o fruto do nosso trabalho. O que Judas disse? Eu estou condenado pela eternidade. Pessoas descuidadas, se você pudesse imaginar o que é estar condenado pela eternidade. Eu estou condenado. Eu não deixarei a menina, possuída, porque lá embaixo é muito atormentador. Judas não queria sair do corpo de Anneliese, porque não queria voltar ao inferno. Se as pessoas soubessem o que os espera por não irem à igreja, será terrível. Estes modernistas são o resultado do meu trabalho e já pertencem a mim. A Humanae Vitae não tem qualquer resultado, é inútil.
As religiosas nos mosteiros assistem à televisão e não oram o suficiente, elas não se ajoelham e abrem as pernas, isto é, recebem a sagrada comunhão em suas mãos. A entrega da comunhão na mão foi o meu trabalho. A água benta deve retornar às casas. Além disso, o crucifixo deve retornar ao seu lugar no lar. A sagrada face deve ser venerada. A imagem da divina misericórdia deve ser propagada. É muito importante orar a São José. É a coisa mais importante. Se a mensagem de Fátima não receber a devida importância e a Humanae Vitae, uma nova punição virá. Aborda a questão da transmissão da vida e o problema da natalidade, aborto. Não se podem justificar os atos conjugais intencionalmente infecundos com o argumento do mal menor. Contracepção. Se para espaçar os nascimentos existem sérios motivos, derivados das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges ou de circunstâncias exteriores, a Igreja ensina que então é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras para usar do matrimônio só nos períodos infecundos e assim regular natalidade sem ofender os princípios morais que acabamos de lembrar, explicou a encíclica. O conteúdo do cassete de áudio, contendo os exorcismos, deve ser divulgado com. O conteúdo do cassete de áudio, contendo os exorcismos, deve ser divulgado com antecedência, muitos serão salvos. Os anjos da guarda estão dia e noite perto de você, atrás de você. Hoje as pessoas não acreditam em anjos da guarda. Anjos da guarda são meus inimigos, eu os odeio. Pessoas em pé durante a Santa Comunhão me agrada mais do que ajoelhadas. Eu faço o meu melhor para que ninguém se ajoelhe. Em 1975, Judas também disse: estamos muito felizes com as novas reformas, estamos muito felizes com essas mudanças. Os filmes são ruins e a televisão não é melhor. O que disse Caim? Eu matei meu irmão e estou queimando. O que Hitler disse? Os homens são tão estúpidos que acreditam que depois da morte tudo acabou, mas a vida continua, para cima ou para baixo. O que o padre Fleischmann disse? Eu era um padre em Etleben, eu estou condenado, é horrível lá embaixo, Judas me fez descer até lá. Eu estou condenado porque eu fiz meus deveres, sacerdotal, muito mal. Eu matei uma pessoa e tive mulheres. Eu rezava muito pouco. Eu estava sempre com pressa para terminar meus deveres sagrados, agora estou lá definhando para a eternidade. Nenhum padre deveria se casar. Se os bispos não permitissem a comunhão na mão, isso não teria acontecido. Isto se refere às hóstias consagradas que se vendem, certamente para rituais satânicos. O que Nero disse? Você deve seguir a mensagem de Fátima. A Humanae Vitae é decisiva, toda a Humanae Vitae. O rosário deve ser recitado, ou então é o fim. O padre Renz pergunta sobre o bispo Lefebvre. Lúcifer responde, aquele. Mas eles não acreditam nele, que pena. Os bispos holandeses são hereges e se tornaram infiéis ao Papa. Os católicos têm a verdadeira doutrina e correm atrás dos protestantes como prostitutas. Nos sínodos continuam a deliberar, os bispos já sabem o que devem fazer, não haveria necessidade de sínodo se seguissem o Papa, Paulo VI, para eles o Papa é bobo. Alguns deixam que a coisa, hóstia na comunhão, seja dada em mãos. A doutrina foi falsificada na igreja. Muitos já não vão à igreja, ninguém se ajoelha ao Santíssimo Sacramento, e a igreja não está bem desde que foi fundada, as igrejas são tão modernas. O Nazareno e sua mãe estão agora sendo atacados. As pessoas devem se confessar. O aborto é homicídio. Várias coisas que os demônios disseram. Os modernistas estão matando a igreja. Estamos trabalhando duro para isso. Ninguém fala mais sobre nós, especialmente os párocos. Os bispos são estúpidos o suficiente para acreditar nos teólogos como Hans Kung mais do que o Papa Paulo VI. Este é o mês do Rosário, mas muito poucos o recitam, porque os párocos acham que não é moderno, são tão tolos, se soubessem da sua importância. É uma forte arma contra Satanás e contra nós.
Hans Kung, o Concílio Vaticano II introduziu o modelo protestante na Igreja Católica. Por Orlando Fedeli. Como é patente aos olhos de todos os que têm fé católica, e mesmo aos que, pelo menos, têm inteligência comum e são sinceros, o Concílio Vaticano II foi o causador da ruína da fé, da autodemolição da Igreja. Só os afetados por cegueira voluntária é que teimam na defesa do mal que dizem não ver. Pobres almas perdidas, perambulando através da fumaça de Satanás, que o Concílio Vaticano II permitiu entrar no templo de Deus. Na verdade, o Concílio Vaticano II protestantizou os católicos ao introduzir na Igreja o subjetivismo e o relativismo protestante e iluminista. Essa constatação não é só nossa. Ela é afirmada claramente também por modernistas insuspeitos, defensores acérrimos do Vaticano II. Só nega isso quem trabalha para manter a fumaça de Satanás na Igreja, sob pretexto de que desobedecer a esse concílio pastoral seria cair em heresia, como se o Vaticano II tivesse proclamado dogmas. Consideram esses cúmplices, conscientes ou inconscientes, da heresia relativista que se deve aspirar dogmaticamente à fumaça de Satanás, em nome da obediência. Eis o que acaba de reconhecer o conhecido herege modernista Hans Kung, numa entrevista concedida a Aldo Maria Valle, em 11 de junho de 2008. Pergunta do repórter Aldo Maria Valle, passados pouco mais de 40 anos do fim do Vaticano II. Que representou verdadeiramente o Concílio Vaticano II para a Igreja Católica? Resposta de Hans Kung: o concílio representou o fim da Idade Média e o início de uma época nova. Agora, em Roma, alguém, leia-se o Papa Bento XVI, está tentando voltar à Idade Média, mas não penso que isso será possível. O concílio conseguiu introduzir e integrar na catolicidade o paradigma da reforma protestante e o paradigma iluminista da modernidade. O caminho ficou pela metade, mas não se voltará atrás. Conclusão de Orlando Fedeli: mais claro não poderia ser. O Concílio Vaticano II abriu as portas da Igreja para a modernidade. Modernidade que Bento XVI condenou na encíclica SPE Salve. Por isso, Hans Kung insinua que Bento XVI quer retornar à Idade Média. Quando até os hereges enxergam, porque alguns, que se dizem católicos, negam o visível. Que cego é o pior, o herege explícito, ou o cego que recusa ver, e que afirma que o amargo é doce, e que a fumaça e Satanás é ar puro. São Paulo, 13 de junho de 2008.